Teixeira por este convite e saudar também o Manuel Aires Mateus e o Paulo Soares Carvalho e todos os presentes. Eu lembro-me de uma coisa que ouvi ao Gonçalo Ribeiro Teles, que era para construir um jardim, qual era o processo. E nessa conversa ele disse: quem me ensina a construir um jardim são os pássaros. A observação dos pássaros leva-me depois a perceber o que é que pode ser a dinâmica daquele espaço e o que é que pode ali acontecer. Então, uma cidade pede-nos uma capacidade de observação que não é apenas aquela habitual, não é apenas a previsível, porque as cidades são muito invisíveis, não é apenas as do Italo Calvino, todas as cidades são invisíveis. E Lisboa é um lugar de múltiplas invisibilidades. O filme do Sérgio Truffaut, o Lisboetas, é claro que trata a questão da imigração, a presença, no caso, a vaga de ucranianos que chegou a Lisboa no início do século XXI. Mas a verdade é que essa invisibilidade persiste e a cidade resiste ao nosso olhar. A abordagem que nós possamos fazer da cidade dificilmente é unitária. Basta irmos aos pontos altos da cidade, que são completamente diferentes. Dois miradouros que estão muito perto um do outro, aqui o mirador da Senhora do Monte e o mirador do Monte Agudo, ou o mirador da Penha de França, dão-nos cidades completamente diferentes. Parece que não estamos a ver a mesma paisagem. E entre eles, a distância a percorrer é pequena. Quer dizer, não há apenas uma Lisboa, há múltiplas Lisboas. E a grande pergunta é: que olhar é que é capaz de perceber a história, o tecido, as relações, a vida das mulheres e dos homens que está aqui a acontecer na cidade? Como é que nós podemos enxergar este real que está tão perto de nós, que nós próprios habitamos, mas que de facto resiste ao nosso olhar? Naquele livro, A Escrita da História, o José Matoso dizia uma coisa curiosa, que só o olhar do contemplativo é capaz de fixar os trânsitos essenciais da própria história. E de facto, a cidade de Lisboa é uma cidade que tem um déficit de contemplação. Eu penso que conversamos pouco sobre Lisboa, que olhamos pouco, que a vemos pouco, que somos capazes de perfurar ainda pouco as múltiplas invisibilidades que estão presentes nesta cidade, que é um corpo tão diferente, é um corpo tão diverso. Os gregos diziam que o ser ama esconder-se, e Lisboa também ama esconder-se. E de facto era preciso olhar para a própria cidade, tentando a perceber nos seus sítios mais recônditos, nos seus segredos, naquilo que ela não deixa ver imediatamente, naquilo que um primeiro passeio, uma primeira viagem não é capaz de iluminar, mas que está presente nesta cidade, que, como dizia o Manuel Aires Mateus, deve ser uma cidade de todos. E a questão é se de facto Lisboa é uma cidade de todos. Na sua identidade, Lisboa é uma cidade periférica e vai ser sempre uma cidade periférica. Em relação à Europa, colocada neste extremo, onde a terra acaba e o mar começa, nós nunca nos vamos livrar de ser um ponto periférico. E é importante tomarmos consciência disso. E mesmo o eixo atlântico é um eixo que, de certa forma, nos põe no lugar, porque quando nos comparamos com o Brasil ou com as megalópolis do Brasil, ou quando nos confrontamos com a África, isso dá também a dimensão de um país pequeno, de
de uma cidade que é uma área metropolitana à nossa dimensão grande, mas que ainda assim, comparada com a realidade do mundo urbano contemporâneo, é uma realidade pequena. Quando é que Lisboa deixou de ser periferia? Quando ela inventou outros mundos, quando ela descobriu outros mundos. Quer dizer, só num mundo inventado por ela, descoberto por ela, é que ela passa a ser o centro de alguma coisa. Então, Lisboa será sempre uma periferia, mesmo este boom, este surto de interesse em relação a Lisboa, não deixa de ser o surto de interesse por uma cidade periférica, por uma periferia. Mas a cidade vai precisar de inventar-se, vai precisar de dar novos mundos ao mundo, para descobrir uma centralidade que não é uma centralidade imediata, não é uma centralidade espontânea. E por isso Lisboa tem de ser um lugar sempre de grande criatividade. E o que se tem de cuidar na cidade é também a possibilidade laboratorial, ela ser fermento de coisas novas e não ficar apenas como uma montra de um passado que em si é grande, para nós é glorioso, mas colocado na escala do mundo é sempre, digamos, uma realidade pequena, uma realidade periférica, uma realidade comparada com as outras, tem a sua originalidade, mas, digamos, não é concorrencial com outras grandes cidades, mesmo na Europa. Lisboa está hoje num boom, é claro, não é só turismo, há muitas outras coisas, como ouvíamos o Paulo Soeiro Carvalho falar-nos, mas muito também é turismo. E é interessante que o turismo, em termos civilizacionais, é um momento muito importante, porque os homens transformam a possibilidade de hostilidade em hospitalidade. Isto é um salto civilizacional incrível, porque acolher o outro no nosso território corresponde a um gesto civilizacional enorme. Mas o turismo implica sempre um pacto. E o que eu sinto neste momento, vendo a cidade crescer, é que esse pacto é sobretudo de natureza económica e securitária. É assim, nós não queremos que esta terra continue a ser um cantinho pacífico e esperemos que o CEF esteja a vigiar por isso, mas é sobretudo um pacto económico de desenvolvimento e, de facto, isso sente-se nas artérias da cidade, no crescimento, nas possibilidades que surgem. Mas esse pacto económico é muito pobre. É muito pobre. E a verdade é que, se não encararmos o turismo de outra forma, se não ensaiarmos novas possibilidades de encontro, o turismo acaba por ser também uma prática predatória. É também um consumismo da cidade e o futuro é deixar as cidades num imobilismo, como hoje acontece em muitas cidades italianas, que de certa forma estão condenadas pela sua beleza. Florença é uma cidade cheia de problemas, é uma cidade... Veneza é uma cidade cheia de... Roma, precisamente porque o poder do turismo de massa acaba por exercer, digamos, uma espécie de lapidação da própria cidade e não há uma escala suficiente para acolher, não há práticas de hospitalidade, não há ensaio de alternativas. A única coisa é chegar a uma cidade, ver, fotografar, ir, e não há nada de criativo, não é um encontro criativo. E por isso Lisboa tinha a responsabilidade de viver este momento, eu penso que de uma forma muito mais criativa. Não ficar na dependência, porque é uma chuva de euros que cai sobre a cidade e é muito benfazeja, mas encontrarmos aqui formas de transformar este pacto de hospitalidade também num encontro humano, num encontro cultural, usando práticas mais de
de conhecimento, de colaboração, de participação, olhando o turista talvez de uma outra forma, como no século XXI se pede que seja um turista. Hoje, por exemplo, há alguns ecologistas, podemos dizer, é um discurso muito radical, e se calhar até é, mas eles dizem que a sustentabilidade ambiental do mundo, neste momento, pede que haja um ano sem turismo, em nenhuma parte. É claro, isso seria o fim económico de muitos lugares. Melhorava-se de uma coisa e dava-se cabo de outra. Mas, isso para dizer que este modelo tem limites muito grandes, que vão desde os ambientais ao património, à vida nas cidades, à qualidade do urbanismo, ao encontro das pessoas, que muitas vezes acaba por ser um encontro perdido, penso que este momento é um momento muito importante da cidade. Era importante que ele fosse de facto acompanhado por uma vivacidade do debate, do pensamento, dos próprios cidadãos. Não é um momento, digamos, de medo ou de recessão, mas também, digamos, não é um momento de euforia, porque é preciso também desconstruir a euforia fácil e perceber que há aqui muitas questões que ou de facto as pensamos, as agarramos, as conduzimos nós, ou digamos, o destino de Lisboa é cada vez mais um destino, digamos, um destino condenado, porque o que está a acontecer com Lisboa já aconteceu com outras cidades na Europa, e a história é sempre um bocadinho semelhante. Por isso, penso que era muito, muito importante a multiplicação de espaços como este, para o qual estamos convocados, onde podemos pensar, conversar, colocar questões que, daqui, deste ponto de vista, acho que são muito pertinentes. Muito obrigado. Aqui, em relação aqui às três intervenções, e se calhar pegando um pouco o que estava a referir sobre a questão da observação, a questão da atenção, no fundo como uma forma também de construção da identidade. Lançava aqui na mesa também esta questão, que era como, em concreto, falámos aqui sobre várias ideias e sobre o que acontece em Lisboa, mas em concreto, o que é que se pode fazer? Ou exemplos concretos de outras cidades, por exemplo, que conheçam, sobre a cidade de Lisboa, o que é que podemos, ideias que se possam vir a implementar, ou temas que vale a pena começar a conversar sobre esta questão da relação, do afeto, da identidade, uma construção de um futuro um futuro com mais sentido, mais próprio a Lisboa e não apenas uma réplica de outros modelos. Não sei se algum dos membros da mesa quer começar. Eu posso dar um exemplo, não de outra cidade, mas da cidade de Lisboa. Nós hoje em dia falamos muito bem para o empreendedorismo, que está feito. O caminho que a cidade de Lisboa fez, em 2011 havia 6 startups, 6 incubadores, espaços de incubação, 6 espaços onde novas empresas crescem. São espaços físicos, chamam-se incubadores, depois há aceleradores. Em 2011 havia 6. Eu não vou para Londres e para Silicon Valley e para Paris, portanto são cidades muito maiores e já temos estratégias e coisas técnicas. Nós começamos há 6 anos, sem solução. E há 6 anos, aqui ao lado, por exemplo, em Barcelona, em Madrid, eles tinham uma coisa que eles chamavam redes de incubadoras das cidades. Dessas cidades. Tinham dezenas de incubadoras, contribuídas pelos próprios municípios, etc. Nós tínhamos 6 incubadores, o município não tinha um, e depois em 2012 criou uma que se chama Startup 2000. Como é que nós tentamos fazer as coisas? Nós dissemos assim, não faz sentido nenhum estar a replicar o modelo que outras cidades fizeram, porque é impossível. Para já é impossível. Mas como é que nós começamos a fazer? Nós fizemos um projeto, uma coisa muito pequenina,
que se chamava Rede Incubadoras de Lisboa. Eram 6 incubadoras ligadas em rede. E o nome do projeto era Rede Incubadoras da cidade de Lisboa. Esse projeto, muito pequenino, foi uma espécie de uma pequena semente, na verdade. E essa semente fez com que essas incubadoras, que estavam completamente introvertidas na cidade de Lisboa, ninguém conhecia essas incubadoras, estavam dentro da universidade, muitas delas, começassem a ficar mais visíveis, a quererem dizer que fazem parte do ecossistema, que na altura era uma coisa muito emergente. Em 2012 nasce a Startup Lisboa, que é um projeto, de facto, um projeto muito bem pensado e muito bem gerido no próprio início. É um projeto de regeneração de um sítio da cidade de Lisboa que, na altura, nem turistas tinha, que era a Baixa, e que passou a ter empreendedores num espaço físico, com um conjunto de parceiros. Não vou contar a história da Startup Lisboa. Eu vou dar um salto de 6 anos agora. E fomos construindo isto de uma forma orgânica, à nossa maneira, porque não tínhamos recursos, porque não tínhamos o que eventualmente outras cidades tinham, em termos de investimento público, porque não tínhamos as grandes empresas a investirem massivamente em novos projetos, porque não havia a dinâmica que já havia noutras cidades, então fomos construindo tudo de raiz, de baixo. Hoje, a cidade de Lisboa, quando a gente fala em ecossistema empreendedor da cidade de Lisboa, a cidade de Lisboa tem, hoje em dia, cerca de 16 incubadoras. Algumas delas internacionais, outras mais locais, algumas mais setoriais, outras mais globais. Tem mais de 20 programas de aceleração. Programas onde pequenos startups têm, digamos, um programa durante 3 meses para acelerar e para se tornarem empresas mais estruturadas. Tem mais de 50 espaços de coworking na cidade de Lisboa. Todas as semanas, todos os meses, nascem novos espaços de coworking. Porque o espaço de coworking é uma coisa que acontece em todas as cidades, porque é a forma como o mundo do trabalho se está a transformar e as pessoas vão trabalhar de forma diferente. Temos um conjunto de espaços para makers, coisas para fazer impressão 3D, nova fabricação industrial que acontece dentro das cidades. Ou seja, nós estamos a falar de um ecossistema que é incrivelmente denso. E quando nós chegamos a Londres, ou a Paris, ou a Nova Iorque, ou a qualquer cidade no mundo, nós podemos falar com essas cidades de igual para igual. Somos muito diferentes, somos mais pequenos em algumas coisas, mas construímos o nosso próprio caminho. E como estava a ser dito aqui, é um caminho muito difícil. Mas isso não nos deve inibir ter uma grande ambição. E eu estava aqui a tentar perceber se podia assinar por baixo que ele estava a ser dito em relação ao turismo. Porque, de facto, o turismo é muito predador e é preguiçoso. E nós não podemos ter as duas coisas. Temos que ser muito mais ambiciosos, no bom sentido da palavra. Fazemos coisas que sejam boas para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, e que gerem coisas boas. E não pode ser uma monocultura. E tem que ser, preferencialmente, uma coisa orgânica. O nosso ecossistema, eu olho para o ecossistema empreendedor da cidade de Lisboa como uma espécie de um solo fértil. Qualquer coisa que a gente põe em cima daquele solo, uma pessoa, um jovem cientista, um jovem investigador, um jovem empreendedor, a probabilidade que ele tem para já não se sentir sozinho, que é o que acontecia há 6 anos atrás, e de ser capaz de dar o melhor e de ter o melhor, é uma coisa que não tem preço. E isso é uma coisa que foi feita à nossa maneira. Não foi nem bem nem mal, foi feita à nossa maneira. E a forma como vai ser o futuro, eu não faço a menor ideia, porque não está escrito em lá nenhuma, uma frase muito bonita na área. O futuro não está escrito em lá nenhuma. O futuro está por fazer. Está por escrever. Portanto, eu acho que o nosso futuro também está por escrever. Isto é só um pequeno exemplo numa área que as pessoas falam de uma forma às vezes muito superficial, mas que é muito importante. Esta questão das startups, do empreendedorismo, é uma história nossa. Não posso só ver aqui, parecia. Eu acho que, na verdade, não vou fazer diretores, mas é um pouco difícil. Mas eu diria que há todos nós, de uma maneira muito comum no nosso dia a dia, temos a consciência que o turismo trouxe imensas coisas benéficas. Eu acho que não é só esse aspecto do económico, não. Acho que há aspectos de relação, de abertura, o próprio orgulho que nós temos hoje, identitário. Eu lembro-me sempre dos meus colegas, tinham sempre uma espécie de reflexão do seu discurso arquitetónico, uma reflexão sobre a sua própria cidade. E os portugueses nunca o faziam. E agora já começamos a ter. Portanto, isso tem a ver com esta ideia que as pessoas vêm cá comigo. Deus por isto tem esse lado todos muito situacionais que são muito interessantes, obviamente. E depois essa coisa da descoberta de possibilidades, novas possibilidades de trabalho e essa ideia como as coisas podem desenvolver são coisas muito